O senador gaúcho Lazier Martins propôs ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu recebi essa mensagem ainda há pouco, estou falando com vocês aqui sexta-feira, dia 29 de maio, 14h10. Tempo magnífico em Porto Alegre, céu azul, sol claro, está bastante frio, mas é um belo dia em Porto Alegre. Bom, o senador Lazier Martins, ele propôs ao Davi Alcolumbre aí que tomasse a iniciativa de propor ao próprio Congresso, ao Supremo e ao presidente Bolsonaro uma trégua política de 30 dias. Entre outras coisas, ele sugere a suspensão do inquérito sobre a fake news aí, sob a condução do delegado Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e também propõe que o próprio Congresso suspenda a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Entre outras medidas que o Lazier Martins está propondo. Na verdade, a minha opinião é a seguinte, é de que não deve ocorrer trégua política nenhuma, porque o que precisamos é de uma solução para essa crise política. Porque nós sabemos muito bem que essa crise política que nós temos aqui no Brasil, ela decorre da eleição do próprio Bolsonaro e do conteúdo das propostas que ele defendeu durante a campanha, que está tentando implementar dentro do governo. Eu já falei aqui várias vezes para vocês aí que desde 2015, naquelas memoráveis, históricas jornadas de rua que resultaram no impeachment da Dilma e na prisão do Lula, desde lá, a imensa maioria do povo brasileiro vem determinando que os seus governantes façam um combate sem trégua à corrupção. Vocês sabem disso aí. Nesses 2 anos quase de governo do Bolsonaro, nós não tivemos nenhum escândalo de corrupção. Isso esteveu exatamente a formação de um governo que não é um governo de coalizão nacional, tal como ocorreu desde a Constituição de 88, que fatiou durante 30 anos o governo aí entre os membros da velha política, que domina esse país aqui e que mamam nas tetas generosas do Tesouro Nacional desde 1500. E não apenas porque Bolsonaro adotou essas consignas defendidas na rua e que resultaram no expurgo da Dilma, na prisão do Lula e na eleição do Bolsonaro, mas não apenas em relação à corrupção, como vocês sabem disso aí, né? Que se defendia na rua era padrão FIFA do setor público para o serviço de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura. Isso tudo são as consignas que formam a plataforma com a qual se elegeu o Bolsonaro e que ele vem tentando implementar no governo. E uma implementação que sofre obstáculos terríveis por parte da maioria formada dentro do Congresso Nacional e da quase totalidade dos membros do Supremo Tribunal Federal, que se revezam um e outro aí em criar obstáculos de toda a ordem para que o governo consiga implementar as suas políticas públicas, que é de caráter social, econômico, cultural, enfim, do que for. Agora, é evidente que enquanto não for removido esse entulho autoritário, principalmente dentro do Supremo Tribunal Federal, porque dentro do Congresso ainda dá para trabalhar, mas dentro do Supremo Tribunal Federal, com essa composição que está lá, não dá para trabalhar. Quer dizer, há que remover esse entulho aí, que privilegia a velha política, que é essa aliança permissiva entre o pior fisiologismo que vem infelicitando essa nação aqui através dos séculos, com um tipo de esquerdismo corrupto que parece existir apenas aqui no Brasil e que está corrompendo muitos segmentos da vida brasileira. Então tem que remover esse entulho ali. Pode suspender, fazer uma trégua política de 30 dias que não vai resolver o assunto, né? Porque esse assunto só pode ser resolvido pela remoção desse entulho autoritário alojado dentro do Supremo Tribunal Federal, que é onde, nesse momento, se localiza o epicentro da crise política, na tentativa dos seus membros, seus ministros, de não apenas criar obstáculos ao
funcionamento pleno do governo Bolsonaro, mas inclusive de impedi-lo. Porque vocês não têm dúvida que esses ataques que têm sido feitos aí, sobretudo através do ministro Celso de Mello e do ministro Alexandre de Moraes, o objetivo final deles é levar essa questão lá para dentro do Tribunal Superior Eleitoral e impugnar, inclusive, as eleições de 2018. É isso aí. Então, há que remover. Eu vi o jurista Yves Gandry Martins, essa semana, eu publiquei, inclusive, uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Oswaldo Eustáquio, onde ele defende aí, claramente a aplicação dos termos do artigo 142 da Constituição Federal para eliminar esse conflito existente entre os poderes atualmente no Brasil, no qual um dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, está invadindo claramente prerrogativas próprias do Poder Legislativo, porque está legislando, e do Poder Executivo, porque está retirando prerrogativas constitucionalmente atribuídas ao Executivo. Então, esse artigo 142, mais horas, menos horas aí, vai ter que ser invocado pelo próprio Bolsonaro. Aliás, ele deu pista disso. Ontem lá, quando bateu na mesa, lá falando para os jornalistas e falando para o público lá no Alvorada, dizendo, basta, chega. Ele estava se referindo aos atropelos feitos pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com invasão de domicílios de jornalistas, de empresários e de políticos. Um dos quais, inclusive, o jornalista Alan dos Santos, que é publisher do Terça-feira Livre, viu a sua casa invadida por policiais federais, inclusive armados, atemorizando ele, a mulher dele, os filhos dele, de uma maneira que era impensável que ocorresse aqui no Brasil, e de responsabilidade exclusiva do ministro Alexandre de Moraes, que já passa a ser chamado aí como delegado, porque conduz esse inquérito das fake news aí, montado de maneira totalmente ilegal pelo presidente Supremo, Dias Toffoli, que entregou para o Alexandre de Moraes a relatoria e a condução desse inquérito, atropelando completamente toda a legislação brasileira, porque não cabe ao Supremo Tribunal Federal, de ofício, implementar inquérito e entregar a sua condução ao ministro Alexandre de Moraes, que faz às vezes, aí, nesse caso aí, de delegado de polícia, às vezes de promotor, e ainda daqui a pouco de magistrado. Então, senhores, e tudo isso para perseguir adversários do presidente Bolsonaro. Então, sem remover essa composição, esses ministros que estão, esses 11 que estão no Supremo Tribunal Federal, essa crise não se resolve. Ela não vai se resolver. Esses ministros aí, só recapitulando para vocês, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocados lá por presidentes que se revezam no poder desde a Constituição de 88. Começa pelo Celso de Mello, que é o decano, que foi nomeado pelo presidente José Sarney. Quem indicou o Celso de Mello, inclusive, foi então o consultor-geral da República, Salomão Ramos, que no seu livro de memória chamava o Celso de Mello, esse ministro do Supremo Tribunal Federal, chamava de juiz de merda. Depois o outro ministro, Marco Aurélio Mello, nomeado pelo Collor, primo do Collor. Mas em seguida o Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. E depois todos os outros nomeados aí pelo lulopetismo, né? Por alinhamento ao lulopetismo, que foram a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Barroso, o Fux, o Dias Toffoli, a Rosa Weber, todos eles nomeados pelo Lula e pela Dilma. E por último agora o delegado Alexandre de Moraes, nomeado pelo Michel Temer. Vocês vejam que esses presidentes que nomearam esses ministros aí, tirando aí o Fernando Henrique Cardoso, todos os outros, de uma ou de outra forma, estiveram envolvidos em denúncias de corrupção. 2 deles foram derrubados como patifes. E é essa a composição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os eleitores brasileiros em 2018 elegeram o Bolsonaro para acabar com essa velha política. E elegeram um novo Congresso Nacional, que mal ou bem, muitos dos parlamentares que estão ali foram eleitos também com esse objetivo.
Muitos traíram, inclusive, os seus eleitores. Mas no Supremo ninguém mexeu. Quer dizer, dos 3 poderes da República, 2, de uma ou de outra forma, os eleitores promoveram mudanças. Mas no terceiro, que é o poder judiciário, nesse ninguém mexeu até agora. E muita gente tem me ligado, tem insistido comigo, mas olha, Políbio, não está demais isso aí? Sim, está demais, sim. É claro que está demais. Não tem dúvida que está demais. E o que vai acontecer? Ora, senhores, está me parecendo o seguinte, que nós vamos chegar a um momento, hoje eu conversei inclusive com vários parlamentares federais, amigos meus de Brasília, jornalistas, enfim, estou acompanhando tudo que está acontecendo aí. O que está me parecendo é que as coisas estão se esgarçando aí. Claro, tem um avanço, um recuo do Bolsonaro, tem um avanço, um recuo do Supremo Tribunal Federal e da cúpula do Congresso Nacional, do Nhonho, estou falando, e do Davi Alcolumbre. Esses dois ficam se revezando lá com os ministros do Supremo Tribunal Federal nos ataques ao Bolsonaro. Mas isso aí, está se esgarçando, essas relações. E elas vão chegar a um momento em que o presidente da República, fazendo uso do que dispõe o artigo 142 da Constituição Federal, chame o poder moderador aí, no caso das Forças Armadas, para conter esses arreganhos aí do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ser feito isso aí? Eu não saberia dizer agora exatamente para vocês como é que vai ser feito isso aí. Mas essa reação, ela já existe, né? E, enfim, vamos ver como é que as coisas se comportam a partir de hoje. Eu queria trazer esse comentário aqui para vocês. Né? Até amanhã. Eu vou voltar amanhã, hein? Vai ser sábado, mas eu vou voltar. Fiquei fora aí vários dias. Estava curtindo uma viagem, mas estou aqui de volta para conversar com vocês sobre esses assuntos. Tinha uma série de outras coisas que eu queria falar com vocês, inclusive sobre o vírus chinês aí, mas vou deixar para amanhã.